Quem aqui já passou uma situação iminente de morte, onde você realmente sabia que naquele momento a sua vida estava em risco, e que você falou para você mesmo, de hoje eu não passo. Eu não sei quem passou por isso, mas eu quero dizer que eu passei. Eu, e mais ainda, eu queria levar os 4 comigo ainda, hein? O amigo está de prova aí, ele é um. Mas Deus nos abençoou, Deus nos guardou, e hoje estamos aqui. Com o acidente de carro que sofremos, estávamos vindo, imagina, estávamos de Paraty e então Perequê. Meia hora, a gente fazia até meia hora daqui lá, mais ou menos, né? E você vê uma situação em que nós não iríamos chegar no Perequê. No meio do caminho, o carro rodou, capotou, e eu não sabia onde era céu e onde era chão. E naquele momento eu não sabia, o carro estava virando, depois ele capotou. E aí eu fiquei, a única coisa que veio na minha mente é falar, Senhor, me aguarda aí que eu já estou chegando, hein? Naquele momento passa a sua vida toda. Naquele momento que você está em perigo iminente de morte, aí você realmente dá valor àquilo que é importante. E 2 coisas só eu pensei com o resultado. Senhor, eu quero sair. E a outra, se o Senhor quiser que eu fico, então eu vou fazer um pouquinho mais. Sempre a promessa do cliente quando tem perigo, né? A gente vai fazer, é a promessa. E depois disso, eu levei anos sem fazer. Olha, quase que eu uso a minha promessa, hein? Mas o Senhor ainda não deu tempo para realizar. E este homem aqui, nessa história, também estava assim. Ele estava despreocupado, essa palavra que Jesus falou, ele estava despreocupado do que ia acontecer. Ele estava vendo naquele momento que a sua situação financeira estava boa. Estava muito boa, porque o campo, ele era um fazendeiro e o campo produziu mais do que ele esperava. E ele olhou e falou, o que eu vou fazer? Pela produção, meus celeiros são pequenos. Então eu vou destruir esses celeiros, vou construir celeiros maiores. Ele estava sonhando em construir celeiros maiores, irmão. Ele estava sonhando em conquistar. Mas o coração dele não pensava em nada que era de Deus, nada que era para Deus. Não que seja pecado nós conquistarmos, mas o que é mais importante na nossa vida, a Bíblia diz assim, aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E aquele homem estava, a preocupação dele é que ele ia ficar rico e não ia mais trabalhar, ia ficar sossegado, deitando. Ele falou, um texto aqui diz, olha, construirei maiores, e aí recolherei todos os meus produtos e meus bens. Então direi a minha alma, tens de depósito bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Querido, ele só pensava nos bens materiais. Não que nós não temos que pensar, mas em que nós estamos pensando? Qual é realmente o nosso bem maior? Aquilo que nós temos que dar prioridades. Será que nós estamos pensando apenas em produção? Graças a Deus, essa igreja aqui eu tenho visto homens e mulheres afintos em trabalhar na obra de Deus. Aqui nós estamos vendo, como o Eric falou, já estão mais colocando agora teatro, querem participar também, né? Então, não podemos fazer tudo que a gente puder fazer, porque a Bíblia diz que nós temos que juntar tesouros aonde? No céu, né? Porque aqui na terra os ladrões roubam, a praça consome, mas aquilo que a gente junta lá no céu, isso permanece para sempre. Não adianta eu querer construir casas, comprar carros, porque eu não sei o dia de amanhã. Mas a nossa prioridade é que estejamos ganhando almas para o reino de Deus. Estejamos aqui pregando o Evangelho que Ele nos ordenou. Não foi um pedido, mas Ele deu uma ordem. Ide e pregai o meu Evangelho. Isso não foi apenas um convite. Ele ordenou que estivéssemos pregando. E aquele homem, na sua loucura, e às vezes a gente acha que quando os homens de Deus largam um serviço maluco, um serviço material, aí a gente chama de louco, né? Olha o louco, parando de trabalhar. Mas não, estão valorizando em primeiro lugar o reino dos céus, estão confiando em primeiro lugar a sua mão ao Senhor.
Eu uma vez estava pensando comigo que gostaria até de estar ministrando a palavra, servindo ao Senhor, pregando a palavra. Só que eu quero em constituir uma para que eu não precisasse de ofertas, não precisasse ser mantido para a igreja. Mas eu quero dizer que as ofertas da igreja que mantém os pastores, que mantém a casa de Deus, irmão, não são esmolas, mas são bênçãos de Deus e temos que recebê-las, porque se Deus tem levantado seus pastores aqui, nós temos que abençoar de verdade, Deus. Isso é ordenança do Senhor. Não é algo que eles fazem porque escolheram, mas o Senhor tem escolhido para que estejam aqui ministrando na casa do Senhor. E se eles ficarem, como eu estava pensando, em ter uma renda financeira, não que isso não seja possível, mas o que acontece é que aí estamos dependendo das nossas próprias mãos. E sendo que, na verdade, nós temos que depender de quem? Depender de Deus na nossa vida. Muitas das vezes a gente pensa o que a gente vai fazer e estamos dependendo de quê? De nós mesmos. Eu vou constituir uma bela renda para que eu não possa depender de ninguém. Mas, em primeiro lugar, não quero que você coloque na mente que você vai ser independente, mas você tem que ser dependente de Deus. Não do seu irmão, não da sua irmã, mas dependente de Deus. Porque é Deus quem nos sustenta. Deus sabe o amanhã. Como esse homem estava pensando, lugar, eu vou descansar, mas mal sabia ele que aquela noite ele vinha morrer. Vocês podem imaginar isso? Uma pessoa ainda projetando sonhos, tendo projetos na sua vida e não sabendo que naquela noite ele ia morrer. Então nós não sabemos o nosso amanhã, nós sabemos o nosso presente e sabemos que o mais importante é estar servindo a Deus. O mais importante é fazermos aquilo que o Senhor quer, aquilo que é agradável aos seus olhos. Porque estarmos aqui, irmãos, assistindo o culto é algo que o Senhor deseja. E melhor ainda, Ele quer que estejamos envolvidos no culto, envolvidos com a sua palavra, envolvidos no trabalho da igreja. Eu me lembro, irmãos, quando Moisés estava no monte e o povo estava no vale, em guerra. Enquanto Moisés estava no monte, toda vez que ele levantava as suas mãos para orar, o povo de Deus estava vencendo a guerra. Mas Moisés, já velho, cansado, às vezes ele fraquejava e ele não aguentava. Vocês imaginem, queridos, um dia inteiro com a mão levantada. Vocês já ficaram quanto tempo com a mão levantada? Eu garanto que 1 hora vocês não conseguem. Eu tenho certeza. E Moisés levantava, já era um homem de idade, e levantava as mãos para que o povo recebesse. Só que ele já velho, ele não sei qual o tempo, mas ele baixava suas mãos e o povo começava a perder a batalha. Sabe o que aconteceu? Josué e ninguém mandou, eles observavam que a vitória do povo de Deus estava quando Moisés levantava a mão. Quando Moisés orava a Deus, porque a dependência do povo de Deus tem que ser Deus. E quando ele levantava as suas mãos, o povo ganhava. E eles observaram isso claramente. O que eles fizeram não precisou que ninguém os mandasse. Não precisou de ninguém falar, vai lá. Não precisou que Moisés falasse, vem cá, eu preciso de você. Eles observaram e foram fazer aquilo que era para fazer. Eles sustentaram as mãos de Moisés levantadas e o povo de Deus assim venceu a batalha naquele dia. Amém? Amém. Então, irmãos, quando estamos aqui, sabemos o que temos que fazer, sabemos o que é preciso fazer. Se manifeste com os irmãos, faça, mas faça com prazer, faça com orgulho, porque o que fazemos, não fazemos para os irmãos, nós fazemos para Deus. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos juntando tesouros nos céus. Então, quando nós estivermos fazendo, temos que fazer de todo o nosso coração. Não podemos recuar, não podemos entregar, não podemos fraquejar, queridos.
De maneira nenhuma. Quando o pastor falar, eu não quero que você faça, aí você larga. Mas enquanto o pastor não falar, persevera, irmãos. Nós temos que ser perseverantes, nós temos que fazer com gosto, com alegria, porque é para o Senhor. Eu também tive situações de ficar trabalhando muito. Não que isso, mas muitas vezes eu atrasava para vir no culto. Muitas das vezes eu